Bom dia, meus irmãos. Muito bem, irmão Luiz. Bom ver o irmão Luiz de volta cantando, né? Que maravilha. Antônio, aumente isso aqui que eu estou nervoso hoje. Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia dos pais, né? Um dia tão maravilhoso, né? Tão simbólico. Louvamos ao Senhor por cada pai da nossa igreja e os nossos parabéns, né? Você que é papai, estava ali na frente da igreja e vendo os pais chegando, né? E fiquei ali tão vibrante, né? Com a chegada dos irmãos, a outros nos visitando e trazendo assim alegria para o seu pai, né? Então isso é de grande bênção para nós. Os avisos são bem simples. Os avisos da semana. Na terça-feira não tem reunião, nós já tivemos na reunião passada, na semana passada, e foi muito bom, não é? Você que não esteve aqui, pessoal, olha, a reunião de terça-feira foi muito legal, né? Foi um tempo bem social, bem dinâmico e prazeroso, né? Tivemos também um devocional e depois algumas dinâmicas, tivemos um jantar, né? Então foi algo bem, eu gostei bastante da terça-feira. Então essa semana, terça-feira está livre, você pode visitar alguém, ficar em família também, certo? Quarta-feira reunidos aqui, tanto aqui como também nas congregações. E na sábado teremos a nossa mocidade e domingo reunidos aqui para mais um tempo de louvor e adoração ao nosso Senhor, tá bem? Na terça-feira, na quarta nós tivemos uma sessão, né? Foi um tempo também de dar algumas direções, um tempo prazeroso, mas também um tempo doloroso, né? Sessão sempre tem algo para nós tratarmos, mas eu louvo a Deus pela saúde da igreja. Não existe como ter saúde se não cuidar. É necessário cuidar da igreja. E nós, como estamos na frente desse trabalho, é de grande responsabilidade nossa agir com graça, com amor e também com disciplina, certo? Então nós tivemos uma boa reunião na medida do possível, esclarecendo algumas coisas e suplicando, né, por nossa saúde, por nossa maturidade. Então que Deus nos ajude a crescermos cada vez mais no Senhor. E nós queremos, até a próxima sessão, ajudar mais algumas pessoas ainda que têm dificuldade com a sua fé, tá bom? Ajudando e por vezes até espremendo mesmo, né? Espremendo ali, para que possa então, de fato, ter mais compromisso com Deus, primeiramente, né? O nosso compromisso com Deus. Então que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria nessa caminhada. Antes da divisão com as classes, né? Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção para esse tempo aqui que vamos estudar. Tanto teremos o ensino aqui como nas classes também. Então vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao irmão, um pai, né? Vou pedir a um pai que fique em pé e possa assim orar, né? Pedir a direção do nosso Deus. O irmão Antônio está com o microfone aí, não é? Vou pedir ao seu João, né? O irmão João Quitéria, por favor, poderia orar. Antônio, leva esse microfone ali para ele, para nós ouvirmos a oração, né? E o seu João, que é um dos pais, entre muitos pais aqui, né? Por favor. Oremos, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu e nós chegamos aqui na tua casa para te cultuar. Também, ó Deus, agradecemos pelos louvores que ouvimos os cânticos concernentes à palavra do Senhor, e o Senhor tem nos abençoado e nos dirigido nesses tempo de congregação, de atividade do salvação que o Senhor Jesus nos preparou para nós e foi crucificado na cruz do Calvário para os nossos pecados. Nós entendemos a história e agradecemos ao Senhor por tudo isto. Também agradecemos ao Senhor por todos os pais, incluindo eu que estou aqui, e o Senhor nos abençoe, nos dirige nesse nosso caminho, ó Deus, nos preparando as nossas vidas para a vinda do Senhor,
os que alcançarem a vinda do Senhor e a permanecer no teu santos caminho, fortalecendo a fé de cada um e dirigindo nos teus passos, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje, Dia dos Pais, né, sempre é comum termos alguma comemoração, tá bem? O estudo, nós vamos fazer o estudo um pouco mais enxuto, porque as mulheres da nossa igreja, os jovens, né, estão proporcionando um momento também para os homens, para os pais, tá certo? Já eu comunico isso melhor. Mas enquanto isso, vamos à divisão. Então, as professoras, os professores podem dirigir-se à sua classe, certo? Então, as professoras, professores, alunos, né, podem dirigir-se à sua classe. E nós ficaremos aqui para mais um tempo, né, de estudo. Estamos estudando na escola dominical sobre maturidade cristã. E tem sido um grande privilégio estudarmos sobre essa temática, né? Então vamos colocar o nosso coração novamente diante de mais um estudo, maturidade cristã. Nos primeiros estudos nós aprendemos ensinos voltados à palavra de Deus. Nós tivemos aí 2 estudos mostrando a importância que é a palavra de Deus à nossa vida, a vida cristã. Ficamos com o versículo de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura ela é inspirada por Deus, e vimos a utilidade dela, que é para repreender, corrigir, nos ensinar, nos educar na justiça, a fim de sermos habilitados para toda e boa obra. Então, resumindo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta. É por meio dela que a igreja é regida, é por meio dela que nós vivemos a vida cristã, tá certo? A vida cristã, ela não é um misticismo, não é um sonho, não é algo ligado à vida emocional, embora que tem muitas emoções. Mas a nossa vida, a vida cristã, é pautada na palavra de Deus. E os outros estudos, nós falamos sobre a nossa vida pessoal com Deus. No estudo de hoje, maturidade cristã, nós teremos como subtema a confiança da vida eterna. E eu posso lhe dizer que esse assunto é um dos assuntos mais desafiador à vida cristã ligado à razão. Porque nós estamos em pleno 2025 e o número de cristãos tem crescido no Brasil, no mundo. Mas nem sempre é resultado bom. Muitos evangélicos, digamos assim, não têm muita firmeza, nem certeza no que creu. Pelo grande crescimento, o cristianismo tem sido, em nossos dias, aguado, fraco. Parece que a fé tem sido uma fé que não tem sido alicerçada na rocha, que é Cristo. Então, esse assunto aqui, ele é muito importante, concernente à vida cristã, que é a confiança da vida eterna. Então, eu gostaria que a nossa igreja tivesse convicção, certeza, cada homem, cada mulher, jovem, criança, cada pai, tivesse certeza sobre a sua fé e a confiança plena da vida eterna, baseada em Cristo. Então, talvez esse seja o ponto mais crucial quando refere-se à maturidade cristã. Porque partindo daqui, o nosso estilo de vida será moldado, dependendo de como eu creio na vida eterna. Se eu não tenho firmeza da vida eterna, a minha vida também vai ser uma vida incerta, uma vida imatura, faltando algo. Então, como eu mencionei, o mundo evangélico tem crescido a cada dia, nos últimos dias, porém, tem sido nítido a escassez da certeza de convicção da fé.
As emoções estão sobrando, mas a razão maior, nós estamos sentindo a falta. Muito tem se falado em vir a Cristo, em receber, né? Existe essa nomenclatura, venha a Cristo, receba-o. Muito tem se falado sobre isso. Muito tem se falado sobre confiar nas promessas de Deus. Vamos confiar nas promessas de Deus. Muito tem se falado sobre adoração, sobre cantarmos e louvarmos a Deus. Mas pouco tem se falado em obediência. Pouco tem se falado em submissão ao senhorio de Cristo. Parece que esse estudo sobre obediência faz assustar as pessoas. Sobre compromisso com Deus, as pessoas não querem. Mas fazer barulho é as promessas de Deus, vamos confiar nela. Parece que é algo dividido entre a promessa e a obediência. E quando na realidade ambos andam juntos. A fé, ela anda de mão dadas com a obediência. Eu tenho fé, eu creio. Pois a fé, ela anda de mão dadas com a obediência, com a submissão ao senhorio de Cristo. E para o estudo de hoje, nós teremos um norte, nós vamos trabalhar duas perguntas principais. A primeira pergunta é, vamos ler juntos? É uma pergunta. Posso ter certeza da vida eterna? E a segunda, é possível perder a salvação? Então, sobre maturidade cristã, vamos trabalhar essas duas perguntinhas. E vamos começar com a primeira. Eu posso ter certeza mesmo da vida eterna? E isso tem até assustado algumas pessoas, que os crentes são zombados por isso, né? Como é que um comedor de feijão e farinha desse vem dizer que é salvo, vem dizer que tem a vida eterna? Eu já escutei muito essa expressão, né? Das pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas quando na realidade é para termos certeza, porque a palavra de Deus nos leva a isso. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, né, na pessoa de Cristo, diz que nós precisamos ter certeza dessa vida eterna. Então vamos trabalhar esse assunto na escola dominical. Podemos mesmo ter certeza da vida eterna? É algo necessário? Nós já entendemos nas lições anteriores que a vida eterna, ela é um projeto de Deus antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de Deus criar o mundo, antes de o tempo ser tempo, já estava no projeto de Deus a salvação por meio de Cristo. E o cristão precisa entender isso, que esse projeto é um projeto de Deus antes mesmo do tempo ser tempo, antes do sol ser sol, antes do dia ser dia, antes da noite ser noite. Porque senão você vai achar que o projeto da salvação foi criado lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. E muitos cristãos acham que Deus criou a salvação ali. Que quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou as mãos na cabeça e disse: agora eu não sei mais o que fazer, então eu vou criar a salvação aqui. Não foi isso não, viu? Não pense que Deus estava desprevenido, que Deus estava despreparado quando Adão e Eva pecaram, e Deus então criou um segundo plano, porque o primeiro plano falhou. Se você pensa isso, você precisa crescer em maturidade e conhecer mais a Deus. Quando Adão pecou, Deus não colocou a mão na cabeça como nós fazemos e falamos: olha, eu errei, nós erramos, vamos criar agora um segundo plano porque o homem não deu certo aqui. A salvação é um projeto antes mesmo da fundação do mundo, e tudo o que aconteceu ali, Deus já sabia. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E conforme nós vimos em Tito, vamos ler juntos? Tito 1 e 2, juntos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu. A vida eterna está baseada no Deus que não pode mentir, que Ele prometeu quando?
antes dos tempos eternos. Então veja que tudo o que aconteceu estava no projeto de Deus. E nós, como crentes em Cristo, precisamos ter essa maturidade, que a vida eterna ela é algo que está elevadíssimo. É algo divino que Deus fez descer até nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a vida eterna, ela é uma dádiva de Deus. Ela não foi uma consequência porque o homem pecou, então Deus criou como um refúgio, Não, é uma dádiva, é graça de Deus. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento era sombra do que haveria de vir. A proposta de um inocente morrer por um pecador, essa proposta, né, de um inocente sendo sacrificado por um pecador, já apontava então para um propósito maior, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, apontava para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E tem um assunto que eu demorei um pouco a entender na Bíblia. Eu ficava me perguntando por que Deus permitia sacrificar os animais em detrimento de um pecador. O povo de Israel pecava, e muito mesmo antes de Israel já havia os sacrifícios. Sacrificava-se um cordeiro, um animalzinho, por um pecador. Então a proposta era um inocente derramando sangue por um pecador. E eu ficava me perguntando por que Deus permitia isso. E talvez seja até uma dúvida para você ainda hoje. Por que Deus sacrificava um por outro? E não era somente cordeiro. Eram outros animais também, como pássaros, eram sacrificados, dependendo da ocasião, né? Temos isso nas páginas do Antigo Testamento, mostrando um derramando sangue pelo outro. Nós lembramos de um pai Abraão, em Gênesis 22, que foi sacrificar o seu filho. Lembra? E ao sacrificar, chegando próximo de fazer isso, às portas mesmo, o clamor dos céus, né? Não faça isso, pois agora eu sei que você teme a Deus. Deus providenciou outro sacrifício. Alguém teria que morrer naquele dia. Alguém. Não foi Isaac. Quando olha ao lado, lá estava um animal enganchado ali nos arbustos, providência de Deus. Então alguém foi sacrificado. E essa proposta, ela percorre toda a Bíblia. Um sangue inocente sendo derramado por outro. Desde Gênesis, lembra? Quando Adão pecou, depois o Senhor os vestiu, eles se vestiram de folhas, lembra? E folhas de figueira. Não foi por acaso não que foi folha de figueira. Depois eu vou lhe explicar melhor por que folha de figueira. Folha de figueira. Aquilo ali era uma tentativa do homem se esconder diante de Deus, né, com folhas. E Deus, vendo aquilo, os vestiu com pele de animais. Isso significa dizer o quê? Que houve um sacrifício. Um inocente foi morto por causa de um pecador. Então essa é a proposta de todo o Antigo Testamento, por toda a Bíblia. E a razão é porque o pecado, irmãos, o pecado é separação. Separação entre nós e Deus. E só há uma forma de nos unir entre nós e Deus, só haveria uma forma. É por meio de morte. Separação é morte espiritual. Então, para religar, era necessário ter outra morte. Mas a morte dos animais não eram suficientes. Por isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Então, quando o Senhor é sacrificado, agradou a Deus de uma forma perfeita. Esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, sobre ele caiu o castigo, né? Os nossos pecados foram lançados sobre ele. Aquela morte foi uma morte cruel, mas que agradou aos olhos de Deus perfeitamente. Todos os animaizinhos do Antigo Testamento apontavam para esse sacrifício. Todas as festas do Antigo Testamento, os sábados,
as luas, os sacrifícios, tudo apontava para o único que viria. Então, todas as coisas do Antigo Testamento eram sombras daquele que haveria de vir. E essa mensagem do Antigo Testamento, de um inocente por um pecador, era um mistério. Até então, que essa mensagem do Antigo Testamento, olha como é interessante isso, no Antigo Testamento era só uma mensagem, mas depois essa mensagem, essa palavra misteriosa, que, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que todos estes do Antigo Testamento obtiveram um bom testemunho pela fé, obtiveram, contudo não viram a concretização da promessa. Os patriarcas, os profetas, só ouviram falar dessa promessa que viria, mas muitos morreram sem ver, sem ter a certeza da concretização dessa promessa, que era uma referência a Cristo. Então o verbo, essa mensagem do Antigo Testamento, ela se fez carne. Então João, quando diz, olha, o verbo se fez carne, é porque essa palavra, essa mensagem do Antigo Testamento, oculta, misteriosa, ela desceu em carne. Então João escreve dizendo, o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Então é Cristo a promessa concretizada. E esse Cristo, Messias, foi necessário ele morrer, ele ser sacrificado pelos nossos pecados. E todo cristão maduro precisa saber disso. Que a razão dele ter ido à cruz foi por nós, para nos trazer a vida eterna prometida antes da fundação do mundo, antes do dia ser dia, antes da noite ser noite, antes do relógio marcar a cronologia. A vida eterna era um projeto divino, e essa vida eterna desceu em carne, em osso. E João, ele é tão enfático, tanto no livro de João como nas cartas de João, que ele inicia lá as cartas dizendo, eu vi ele, os meus olhos o viram, eu toquei nele, as minhas mãos apalparam sobre o verbo da vida, eu toquei nele, eu o vi. É verdade mesmo, ele era o Filho de Deus, e esse Filho de Deus nos deu a sua vida. E quando ele morre na cruz, e após 3 dias ele ressuscita, então concretiza aqui a vida eterna para nós. E melhor dizendo, em termos teológicos, né, essa vida eterna dada por Deus, ela é soberana. Nós já vimos sobre isso, que quando o Senhor nos salva ali na cruz do Calvário, de forma soberana, essa obra já está completa, porque o próprio João nos viu lá na glória já. Então ele nos chamou, nós já vimos esse versículo de Romanos, né? Ele nos chamou, ele nos justificou, ele também já nos glorificou. Então essa é uma obra completa, onde nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, maravilhosamente, a vida eterna, ela é uma dádiva de Deus, tá bem? E ela só acontece por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. É unicamente por meio da fé em Cristo. Você já tem essa vida eterna? Se você tem, diga amém. Ixi, vou começar a mensagem todo de novo, Rubens, agora. Vou começar a mensagem do começo, viu, irmão Dedé? Você já tem a vida eterna? Está melhorando. Eu acho que até a hora do café nós vamos melhorar isso aqui, viu? Às vezes é um privilégio tão grande, irmãos, que nós não temos a medida. Nós não temos a medida, mas quando nós lembramos um pouco dessa medida, nós vamos às lágrimas. Porque às vezes eu me paro lá em casa, olhando para a Bíblia, e olhando para o meu ser tão horrendo diante de Deus, olhando para a sua palavra e olhando para nós, para mim, para você, como pode um Deus me salvar? Como pode Ele ter ido até a minha porta,
me chamar por meio do Evangelho? Como pode alguém tão horrível como eu, que tem os pensamentos tão horríveis contra Deus? Então, se você está hoje pela manhã e se você acha bonzinho diante de Deus, você nunca aprendeu sobre a vida eterna. Se você se acha, rapaz, eu estou até melhorando diante de Deus, nós somos horríveis. E foi essa monstruosidade nossa que levou Cristo à cruz. Nós somos alguma coisa por causa dele. Tudo que as pessoas podem ver de bom em você é por causa do que Cristo fez. Tudo que vem a ser bom na minha vida e você vem a dizer, olha só que bênção, é por causa do que Cristo fez. E tudo que tiver de ruim no seu Chiquinho é por causa dele mesmo, né? Tudo que você vê de ruim na vida do Del é nele mesmo. Somos pecadores. Ainda não ache esse mundo evangélico nos nossos dias, né, essa era contemporânea, está pregando um evangelho muito errado, que acha que nós somos super-heróis, que acha que nós estamos, por termos a vida eterna por meio da fé em Cristo, acha que nós não vamos adoecer, acha que nós não vamos ter uma dor de ouvido, acha que nós não vamos ter alguma doença, e doença até terminal. Esse corpo aqui, ele é perecível. Então não ache que porque você tem a vida eterna, que você é um super-herói, como muitos têm pregado, como muitas das nossas músicas evangélicas estão pregando, achando que nós estamos isentos de algum mal, de algum erro, ou não podemos errar. Cristo não morreu na cruz para que eu tivesse um carro novo, não. Se eu tiver, é um privilégio, é algo muito bom. Se eu tiver uma vida boa, isso não é por causa da vida eterna, não. Porque quando Cristo morre na cruz é para me dar a vida eterna. E outras coisas que virão, outras bênçãos, vai ser lucro em nossa vida. Então não fique achando, como muitos evangélicos estão achando, que nós estamos isentos de alguma coisa, de perdas, de lágrimas. Nós adoecemos. E ao adoecer não significa dizer que estamos sendo amaldiçoados, não. Porque as finanças não chegam, aí logo o mundo evangélico diz, olha, esse aí não está recebendo a bênção, não. Então essa é uma proposta errada sobre Deus e a salvação. Nós aqui perecemos, nós aqui somos humilhados. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, se ele chegasse aqui em nossos dias, ele seria considerado como alguém que não tem bênção de Deus. Vamos lembrar de Cristo. Ele disse que não tem onde nem reclinar o quê? A cabeça. Até o túmulo de Cristo foi emprestado. Só por 3 dias, viu? Depois ele devolveu. E como é que essa proposta dos evangélicos dos nossos dias, você tem a vida eterna, você tem todas as... Nenhuma condenação há. É verdade que nenhuma condenação há, mas é referente à nossa alma com Deus. Quando nós cremos em Cristo, não tem nada que nos separe, nós vamos ver já já. Nada pode nos separar do amor de Cristo. É sobre a nossa alma, é sobre a vida eterna. Não é sobre o nosso corpo, não é sobre nossas finanças. Essa ideia de não há nenhuma condenação, não é sobre os nossos bens. Nós perdemos os nossos bens. Nós perdemos a nossa saúde. Nós perdemos familiares, amigos, irmão, né? Nós perdemos um bem material. Isso não é maldição. Isso faz parte da vida. A morte chega até nós, batendo em nossa porta, e às vezes chega até por meio de uma doença feroz. Os cristãos fiéis a Deus morreram de forma cruel. Paulo, prisão. Já pensou? Apóstolo Paulo, olha, prisão. Não era um homem abençoado, não? Era. Mas
aqui nesse mundo, estamos sujeitos a açoites, a prisão, a calúnia, a sermos xingados. Então a vida eterna não está atrelada à nossa vida cotidiana no sentido de coisas materiais, tá bom? A vida eterna, ela é uma promessa de Deus para nos livrar da condenação eterna. Então, eis a expressão vida eterna, é porque é um livramento da condenação eterna imposta por Adão, que veio sobre nós. O primeiro Adão trouxe maldição, mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe salvação, livramento da condenação eterna. E nós vamos para um dos versículos mais conhecidos, vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo. Pode parar. Olha, se nossa vida estiver desmantelada igual nós lemos esse versículo, nós estamos fritos. Viu? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vamos ficar em pé. Pastor, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e ler o versículo. Acorde aí quem está dormindo do seu lado, viu, Kelly? Acorde o Mateus aí, vamos lá. Vamos ler agora. Vamos ler? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem sentar, meus irmãos. Não pereça, não morra na condenação eterna. Então veja que é livramento de quê? Da condenação eterna. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos versículos que nos dá segurança sobre essa vida eterna, ao crermos em Cristo, é a passagem de João, capítulo 10. Esse versículo aqui nós vamos olhar para ele e vamos extrair dele a certeza, a convicção de que quando eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele nos dá a vida eterna. João, capítulo 10, versículo 27, eu vou ler pausadamente, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nessa passagem aqui nós encontramos várias verdades. Vamos saborear essas verdades aqui. De imediato, ao lermos o versículo 27, nós podemos aprender uma primeira lição. É a lição da propriedade. As minhas ovelhas. Então veja com que propriedade o Senhor Jesus falou isso. Com o nível de relacionamento, o grau, né, de propriedade para com as suas ovelhas. Essa expressão, minhas ovelhas, é aqueles que creram em Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, as minhas ovelhas. Então veja a propriedade. Às vezes você usa essa expressão. Isso aqui é meu. Quem é esse aqui? Esse aqui é o meu filho, esse aqui é a minha filha. Isso é propriedade, é seu. Então veja o Senhor Jesus dizendo, as minhas ovelhas. Olha que privilégio. É uma referência aos cristãos, aqueles que creram em Cristo. As minhas ovelhas, elas são de quem? São minhas. E essas minhas ovelhas, agora nós temos o lado mútuo sobre isso. Elas o quê? Ouvem a minha voz. Então, veja, meus irmãos, que é uma mutualidade. Elas são minhas ovelhas. Mas essas minhas ovelhas, elas não estão, vou usar uma expressão aqui, bem ridícula. As minhas ovelhas, elas não estão abestadas por aí, não. Elas ouvem a minha voz. Elas são minhas. Eu as conheço. E elas o quê? Me seguem. Então, aqueles que são ovelhas de Cristo, têm essa propriedade. Nós somos dele.
e nós ouvimos a sua voz, e nós o seguimos. Então está aqui no contexto da época mesmo, da proposta de um pastor que guiava as suas ovelhas. E esse pastor, ele ia à frente, guiando as suas ovelhas com a sua voz, falando e guiando elas. Assim, ainda hoje, o Senhor faz conosco. Nós somos ovelhas dele, e aqueles que são ovelhas escutam a sua voz, e elas o seguem. É por isso que estamos aqui, em submissão, aprendendo sobre a palavra de Deus e o seguindo. E essa tarefa de o segui-lo é uma tarefa árdua. Então, aqui nós temos uma convicção de que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, que cuida de nós. O versículo 28 é que fala sobre essa segurança. Esse fala da propriedade, mutualidade entre nós e o nosso pastor, Cristo. E o 28, vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna. Pronto, eu lhes dou a vida eterna. E assim ele fez por nós, dando a sua vida por nós. Então aqui é segurança. Jamais perecerão. O que isso nos ensina? Jamais perecerão. Ao nos dar a vida eterna por meio da fé, Ele sustenta essa vida eterna. Jamais as minhas ovelhas, que eu dei a vida, jamais elas vão ter falta de alguma coisa. Eu vou sustentá-las no que refere-se à vida eterna. Isso é segurança que Ele está nos dando. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. É essa figura mesmo aqui, olha. Ele nos sustentando. Eu lhes dou a vida eterna, vocês não vão perecer. E ninguém vai os arrebatá-lo da minha mão. Quem está dizendo isso é Deus. Agora a pergunta é, podemos ter certeza da vida eterna? Amém? Amém, sim, podemos. Porque essa vida eterna, ela deve estar baseada no que a palavra de Deus diz e o que o Senhor Jesus diz sobre essa propriedade. Somos nós. O apóstolo Pedro depois vem dizer lá na sua carta, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos dele, rebanho do seu pastoreio. Então aqueles que creem em Cristo precisam ter essa convicção de que a vida eterna não está baseada nas suas emoções, não. Porque tem dias que acordamos ruim. Essa semana para mim, pensa numa semana pesada, difícil, dolorosa. Eu achava que o dia mais doloroso do luto era o dia há um mês atrás, quando eu cheguei diante da perda do meu irmão. Eu pensava que aquele dia ia ser o dia mais difícil, em vê-lo ali partir para o outro lado. Mas o dia difícil não é aquele não. O dia difícil é quando você está em casa e você lembra e você quer fazer alguma coisa e não dá para fazer mais. Esse dia é doloroso. Esse dia dói. E você vê algo até ali pela internet divertido e você lembra do seu irmão, vou mandar para ele. Como é que manda? Como é que fala? Como é que liga para dizer não dá mais? Então esse dia foi um dia que as minhas emoções ficaram fracas, mas eu lembrei dessa promessa de vida eterna àqueles que creem. Ninguém os arrebatará da minha mão. As emoções, elas oscilam. O irmão Nedinho pode estar muito bem até meio-dia, mas para a tarde ele pode ficar com as suas emoções fragilizadas, no sentido de alguém lhe ofender, de dizer uma coisa. Mas isso não vai mexer com a vida eterna, porque a vida eterna não está baseada em nós. Nada pode mover a vida eterna àqueles que creem em Cristo. Aí sim entra aquele versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é incrível como a palavra de Deus nos lembra em outras passagens sobre isso. Vou citar Romanos 8, 38 e 39.
Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, nesse contexto, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, que são muitas mazelas, nem do porvir, nem as que estão pela frente, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Está em Cristo Jesus, não está em nós, não está em você, não está nos seus sentimentos. Essa salvação, essa vida eterna por meio de crer em Cristo, ela está sustentada no poder de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Que bênção, meus irmãos. Que maravilha, que grande privilégio. E foi nesse respaldo aqui que as Escrituras diz também em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... Quem começou boa obra em vós? Aquele que começou, ele começou essa boa obra em vós. Ele há de completá-la, Davi. Ele está sustentando, e graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim, já teria se esvaído, teria perdido. É por meio dele. Amém? Pois vamos orar, que eu sei que você está olhando ali para as mesas, né? Baixa a sua cabeça. Vamos nos alegrar em oração? Quero que você ore agora, agradecendo pela salvação em Cristo. E se por alguma razão você... Pastor, mesmo com o estudo ainda eu estou com dúvida. Pois essa dúvida, ela faz parte dos seus sentimentos, da sua vida ainda, do pecado que nos danificou a nossa mente. E o Senhor está restaurando em Cristo, nós estamos sendo restaurados dia a dia. Essa expressão maturidade cristã está ligada exatamente a essa restauração, que dia a dia, por meio da palavra de Deus, o Senhor vai restaurando, vai nos dando convicções. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus. Se você já é um crente no Senhor Jesus Cristo, e você já fez a sua decisão, tenha essa convicção. Ele lhe deu a vida eterna, mas ela não está nas suas mãos, não. Ela está nas mãos do Pai. E a promessa é: ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Isso é confiança da vida eterna, sustentada pela palavra de Deus, pela razão maior. É Deus em nós. Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por esse ensino nas Escrituras. Que nós podemos ter essa convicção baseada nas suas palavras, não em nós, ó Deus, não em nós, não em nossos sentimentos, mas na razão maior, pelo que o Senhor fez por nós, apesar de nós. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, dando o seu Filho, o Verbo que se fez carne, o projeto de Deus antes da fundação do mundo, concretizado ali em Cristo. E sabemos que em termos práticos ainda veremos essa concretização da salvação quando nós partirmos daqui, ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento. Então, isso será pleno para nós. Ainda temos incertezas, ainda somos imaturos quanto à salvação. Mas um dia, Deus, quando olharmos nos seus olhos, nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele. E ajuda-nos, ó Deus, a já saborearmos isso aqui na terra. Nos ajuda para que a nossa vida venha corresponder a essa fé. Assim nós oramos,
com esse coração, com esse intuito, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém?